Graça e paz da parte de Deus o Pai que nos criou, Deus o Filho Jesus que morreu por nós e nos salvou, Deus Espírito Santo que nos dá fé, que nos faz crescer nessa fé, que ilumina, santifica e nos edifica como família de Deus. Amém. Vivamos a vida com gosto. Esse é o tema que escolhi para essa mensagem, baseada em Lucas, capítulo 14, 25 a 35. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, vale a pena ser cristão? Claro que vale, pastor. E se essa pergunta é feita para alguém que não é cristão? Para alguém que tem reticências, para alguém que mantém-se longe da igreja, vale a pena ser cristão? A objeção seria: poxa, pastor, mas assim, essa coisa de ser cristão, eu gosto de beber, eu gosto de tomar um porrezinho de vez em quando, e aí essa questão de ser cristão vai incomodar, vai atrapalhar. Defesa. Vamos tirar o lado de ser cristão, então. Você acha que tomando um porre todo fim de semana, caindo, vomitando, gastando talvez até mais do que tem, simplesmente para acompanhar os teus amigos, isso vai fazer bem para a tua saúde? Vai fazer bem para aqueles que estão te vendo, fazendo aquela sujeira, fazendo aquele fiasco? E se você fumar, e se você usar algum tipo de droga, sem o lado cristão, você não vai estar prejudicando o seu pulmão, você não vai estar prejudicando o seu lado financeiro. Bom, pastor, mas objeção. Mas eu também gosto de namorar, sabe? Essa coisa de ficar sempre com a mesma menina não dá. Eu quero me namorar mais, eu gosto de ficar com uma menina um dia, outro dia com outra menina, e aí sendo cristão complica. Defesa. Esquece o lado de ser cristão. Você acha que isso é bom para a sua vida? Você acha que isso é certo? E se você, nessa sua frequência de mudar de companheira, você pegar uma doença sexualmente transmissível? Objeção. Não, mas eu previno mesmo. Você sabia que com um beijo, e aí não tem prevenção, pelo menos a propaganda não ensina prevenção para beijo. Você sabia que com um beijo você pode pegar a pior de todas, a AIDS? Como assim, pastor? Que na saliva há gotículas de sangue. Principalmente se a pessoa tiver uma queridinha no dente, um sapinho, uma herpes, qualquer coisa. E você não pergunta antes de beijar. E você acha que trocando de companheiro, de parceiro, de namoradas, não vai ter uma que vai ter alguma gotícula de sangue onde tenha AIDS, herpes, tuberculose ou qualquer outra coisa? E mesmo assim, já que você gosta de mudar, e se nascer uma criança? E se você tiver um filho com uma pessoa que você nem conhece direito, e que você não quer assumir? O filho é para a vida toda, ser pai é para a vida toda. Como é que fica? Pastor, mas assim, objeção. Vamos deixar essa coisa de lado. É que eu sou comerciante, eu tenho que sobreviver. E hoje, como o mundo está com essa crise, eu tenho que colocar um preço um pouquinho a mais, né, do que talvez seria correto. E como cristão eu me incomodaria com isso. Ou quando eu faço um negócio, eu preciso dar os 10% do vendedor. Numa licitação, eu preciso colocar 3, 4 envelopes com nomes diferentes, tudo meu, para ganhar um dinheiro a mais. Essa coisa de mensalão, de propina, então
É algo normal. Defesa. Deixamos o lado de cristão fora. Você aí não tem problema com Cristo, você tem um problema com a justiça, com a polícia. Você está totalmente errado. Tá, pastor, objeção. Mas essa coisa de Jesus, eu sou meio agnóstico, eu acho que Deus está em todo lugar, sabe, eu acredito numa força positiva. Pastor, eu às vezes quero adorar um santo, né? O Armário, a igreja de Calcutá, ajudou tanta gente pobre, né? Fazer uma oração para ela, interceder por mim, ou cultuar um orixá, ou Buda, ou Confúcio, né? Eu não quero um compromisso. Defesa. É exatamente esse o problema. Não querer um compromisso. E sabe por que as pessoas escolhem ídolos? Porque não querem ter o compromisso de responder pela sua vida diante do Criador. Mas você vê pessoas do seu lado morrer. Já teve algum parente que morreu? Algum amigo? Você acredita que um dia você também vai morrer? Pois é. Aí não vai ter força positiva, não vai ter ídolo nenhum, nem santo, nem orixá, nem coisa que o valha que possa te defender. Porque diante de Jesus só existe um advogado. Diante de Deus só existe um advogado que é Jesus. E se você não é cristão... Tá, pastor, objeção. Mas eu não gosto de acordar cedo no domingo. Bom, aí agora você me pegou. Defesa. Aí realmente eu vou ter que falar agora como cristão. Você não sabe o que está perdendo. Acordar cedo no domingo, num dia maravilhoso de sol, para poder agradecer ao Deus Criador pela semana, pelo cuidado, pela proteção que passou. Isso não tem como. Acordar cedo no domingo, que é o Dominus Dei, o dia do Senhor, para dizer: Senhor, eu estou aqui na igreja, para dizer muito obrigado por aquilo que ainda virá, porque eu estou consagrando a Ti a primeira hora do dia, da semana, para agradecer por tudo aquilo que vem, porque é a minha primícia. Tu és o mais importante para Ti, não tem cama que me segure, porque Tu és o meu Deus, meu Pai. Eu quero agradecer. E esse é o sentido do domingo, além de celebrarmos a ressurreição de Jesus naquele dia, pois é ali que Ele vence o diabo, o inferno, a morte por nós. E também lembramos do sábado do Antigo Testamento, que era o dia do repouso, lembrando que todas as leis nos preparavam para o repouso no Senhor. E agora Jesus veio e nele nós repousamos. Agora é pela graça que Ele nos perdoa. E isso fazemos no auxílio. Por isso, se você realmente não consegue trocar a cama por estar na igreja, fazendo de Deus a tua premissa, você não sabe como vale a pena ser cristão. Queridos irmãos e irmãs, nós acompanhamos o texto, a leitura de hoje. É exatamente disso que Jesus estava falando. O texto começa dizendo que Jesus está acompanhado de muitas multidões, muitas pessoas, e de repente parece que ele dá um para. Ali em Lucas 14, 25 a 35, ele para e diz assim: olha, agora é o seguinte, vocês querem seguir a mim mesmo? Vocês estão aqui por causa dos milagres? Querem seguir a mim mesmo? Então eu vou dizer para vocês o seguinte: tomem a cruz e sigam. E é o seguinte: quem não aborrecer o pai e a mãe, o irmão e a irmã, ou seja, quem não amar a mim mais do que o próprio pai e a mãe. Poxa, mas Jesus, o pai e a mãe me dão a vida. Não, sou eu Deus que dou a vida. Eles apenas foram os instrumentos pelos quais eu tenho isso. Eu preciso estar em primeiro lugar. Eu dou a vida e eu cuido da vida de vocês. É isso que Jesus está falando, e por isso ele conta a história daquela casa, quando for construir uma torre, uma casa, pensa bem,
Você tem condição de terminar. Se vale a pena. Olha, se for para a guerra, com 10 mil homens, você tem condição de vencer. Para, pensa. É disso que Jesus está falando. Tu quer seguir a mim? Então pare e pensa se vale a pena ser cristão. Quais as objeções? Quais as defesas? Quais os prós e contras? Vale a pena ser cristão? Claro que vale. É a coisa mais importante que existe. E então Jesus conclui o texto dizendo: então, se você for cristão, você é salvo. E o sal, ele tem gosto, ele tem sabor. Queridos irmãos, o sal, na época de Jesus, ele era tão valioso, ele valia mais do que a prata, em alguns lugares valia tanto quanto o ouro, porque o sal, e Jesus disse que o cristão é sal, ele tem várias funções. A primeira função é temperar. O sal não tem gosto, não tem sabor, mas ele dá sabor. Ele dá gosto aos alimentos. O Evangelho de Jesus, a palavra de Deus é o sal. Como vemos pessoas aí hoje, você olha para ela e diz: o que aconteceu? Eu estou desgostoso da vida. Estou sofrendo de desgosto. As pessoas não têm mais gosto de viver por causa da violência, por causa da carestia, do desemprego, suas enfermidades, os acidentes, por causa de alguma desilusão amorosa, por causa da depressão, do estresse, do corre-corre do dia a dia, das mentiras, das fofocas. Agora, essa época de política, parece que isso vem mais. Não há mais gosto para viver, porque o pecado tira o gosto da vida. O pecado, ele nos enche de ódio, ciúme, inveja, raiva, egoísmo, ganância, vaidade, mentira, fofoca, maldade. E aí vem o Evangelho. O Evangelho, ele vem para dar gosto, para dar sabor, porque ele diz: Jesus pagou a dívida de toda a culpa dos meus pecados, e ele me dá perdão. E me dá uma nova perspectiva de vida, dizendo: a vida não é só isso. Começa aqui, mas ela vai para a eternidade. E lá você vai viver nas bem-aventuranças. Essa é a função do Evangelho como sal, dar gosto. A segunda função do sal era a função medicinal. Quando a pessoa se cortava, se machucava, o que acontece no corte, numa ferida aberta? As bactérias vêm e apodrece aquele estado. O sal era colocado em cima para matar as bactérias, bactericida, e ajudava na cicatrização. O Evangelho de Jesus faz isso. O pecado, ele abre a ferida e nos enche de bactérias, ciúme, inveja, egoísmo, e aquilo vai apodrecendo com a gente por dentro, porque está no coração, Jesus diz. E vem o Evangelho que diz: vamos por outro caminho. Jesus perdoa, vamos começar de novo. E ele mata essas bactérias, e ele cicatriza a ferida, fechando a ferida e perdoando toda a culpa. Terceira função do sal é de conservante. Ele conserva. Principalmente naquela época onde não existia energia elétrica, não havia como conservar os alimentos. E não haviam carros, não havia locomoção nenhuma a não ser a pé, ou você andava de jumento, camelos, mais ricos de cavalo, mas as distâncias eram longas e para andar você tinha que levar comida. Como conservar carne? Principalmente quem andava de navio, passava meses viajando. Como conservar os peixes? Com sal. Até hoje as pessoas gostam muito do bacalhau assado e dura meses. O charque, a carne salgada, dura meses. O sal conserva. O Evangelho tem esse poder
depois de nos cicatrizar, de matar as bactérias, de dar o gosto, o sabor, Ele nos conserva, porque Ele diz que Jesus está sempre ao nosso lado, amparando, consolando, ajudando a gente de mão dadas a dar um passo de cada vez. Ele nos conserva no caminho da salvação. São os 3 usos do sal, os 3 usos do Evangelho. E da palavra sal vem a palavra salário. O sal era usado como pagamento de compra e venda. O salário é aquilo que agrega o valor, aquilo que compensa o teu esforço pelo teu trabalho. O Evangelho nos garante que o salário do pecado foi pago por Jesus e agora nós temos um outro salário, uma outra recompensa, um outro pagamento, que é a vida eterna dada absolutamente presente de graça por Deus. E esse Evangelho nos conserva no caminho da salvação da igreja. Queridos irmãos e irmãs, essa oferta é para mim, para ti? É só agora que foi dada? Nós acabamos de ler lá no texto do Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 30, versículos 15 em diante. Eu vos ofereço um caminho que vai dar na vida eterna, um caminho que vai dar na morte. O caminho do bem, o caminho do mal. Deus sempre, em todos os tempos, justo, Ele dá a mesma oferta. 2 caminhos, 2 opções, 2 escolhas. Uma tem que ser feita. Para quem escolhe o caminho da vida, para quem está com Jesus, Ele é uma outra pessoa. No Salmo 1 nós lemos que o caminho do mundo é o caminho dos ímpios, dos escarnecedores, daqueles que vivem só por aqui e agora, e são como palha seca. Nem sabe que é palha seca, mas não pode produzir fruto. Não pode produzir fruto. E a palha só serve para ser queimada. Aqueles que acham que estão aproveitando o dia sem ser cristão, porque eu aproveito só meu dia hoje. Eu vou hoje trabalhar, vou comer, beber, à noite eu vou para uma festinha, e assim eu vivo todo dia, esperando a morte chegar sem uma perspectiva melhor. Folha seca. Mas o Salmo 1, que nós acabamos de ler, diz que aqueles que estão no Senhor são como uma planta que está ao lado da torrente de águas. Quem é Jesus? É a fonte da água da vida. E quando nós, como plantas, como videiras enxertadas em Jesus, somos alimentados por Jesus, por essa água, nós produzimos um fruto. Porque Ele nos justificou dos pecados, perdoando-nos. E agora nós temos vida em abundância. Queridos irmãos, foi isso que Onésimo descobriu na epístola que acabamos de ler, na carta de Paulo a Filemão. Onésimo, uma palavra que significa útil. Paulo diz agora, ele que era inútil se tornou útil. Ele era um escravo, fugitivo. Ele era uma propriedade de Filemão, e com essa propriedade, um escravo, ele poderia fazer o que quisesse. Estava preso, mas lá entre algemas ele conhece Paulo. E através de Paulo ele conhece Jesus. Alguém que valoriza a sua vida. Mesmo sendo um escravo, ninguém para a sociedade. Para Deus é muito importante. E ele é convertido, e sua vida é transformada, e ele escolhe o caminho do bem. Ele escolhe o caminho da vida. E então Paulo manda a carta e diz: não receba ele mais, Filemão, agora como um escravo, mas como um irmão caríssimo. E o Evangelho tem esse poder transformador. Transforma escravos em pessoas muito mais do que livres, filhos de Deus. Isso ele fez comigo, ele fez contigo. Porque nós éramos escravos da lei do pecado. Jesus pagou toda essa lei lá na cruz. E agora nos seus filhos de Deus pela fé.
Agora temos um discipulado pela frente. Agora nós somos sal da terra. Deus nos chama para salgar, para dar gosto ao mundo senhoso, para cicatrizar feridas abertas, para dar sabor a quem anda desgostoso. Queridos irmãos e irmãs, façamos isso escolhendo o caminho da vida. Tem um versículo interessante, que nós acabamos de ler em Deuteronômio 30, versículo 20, que diz como fazer isso. Lá diz assim: amando, 3 verbos, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele. Disso depende a sua vida. Amar a Deus, ouvir a voz dele e apegar-se a Ele. Se eu amo a Deus, pelo fato de Ele me dar vida e a garantia da salvação, estar sempre ao meu lado, eu não vou achar ruim sair da cama no domingo de manhã e estar aqui, provando, comprovando isso e fazendo dele a minha premissa. Porque eu quero me apegar cada vez mais a Ele e ouvir a sua voz. A voz de quem está comigo. A voz de quem me alimenta com a água da vida. A voz de quem cada vez me dá mais sabor, mais gosto, para que eu possa dar sabor e gosto a esse mundo. Se vale a pena ser cristão, ou se vale, vamos continuar dando gosto a este mundo, em nome de Jesus. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus até chegarmos na glória com Ele.